Regra 7. A regra 7 quase me matou. Eu tive muitos problemas de saúde no último ano. Ter que reescrever a regra 7 coincidiu com um desses períodos que durou por volta de um mês. Esse foi, de longe, o capítulo mais difícil. E foi, de longe, o mais profundo. E bem difícil de escrever. Ele se chama Busque o que é significativo, não o que é conveniente. E eu vou contar a vocês um pouco sobre esse capítulo, pois eu descobri algo sobre ele que depois eu expliquei no livro, algo que eu demorei décadas para entender. Dessa ideia que é um conceito bastante cristão, que Messias é a pessoa que carrega o pecado do mundo sobre si. Essa é a característica de Jesus. A ideia de que Jesus morreu pelos seus pecados. Mas o que isso realmente significa? Sabe, parte do que isso significa, e eu diria que a parte corrompida do cristianismo diz que é só você acreditar e os seus pecados são perdoados. É como, bem, deixe isso de lado por um instante. Mas existe uma ideia, uma psicologia por trás dessa ideia. E você está ciente disso, porque essa ideia não vai embora. Ela dura já há milhares de anos. Então essa ideia significa alguma coisa. Existe uma psicologia nessa ideia, independente da sua realidade metafísica, independente de qual seja. E eu pensei sobre isso por bastante tempo. Que raios isso realmente significa? Então eu entendi que Jung sabia disso, Carl Jung sabia disso. Está associado com essa ideia da sombra. Certa vez eu tive uma cliente. Uau, seus pais eram uma obra de arte. Seus pais ensinaram a ela, e eu juro que isso tudo é verdade, seus pais lhe ensinaram que adultos são anjos. Literalmente. E quando eu a encontrei, ela tinha por volta de 30 anos e vários sintomas estranhos. Sintomas que eu nunca tinha visto antes. Sintomas psicossomáticos. Ela tinha um tipo de acesso epilético durante a noite. E ela permanecia consciente durante o processo, mas eu não vou entrar nesse assunto. Seus pais lhe disseram que adultos eram anjos. E ela já tinha mais de 28 anos, já tinha cursado a universidade. E então eu disse, você já se questionou sobre isso? Eu perguntei a ela se ela já tinha lido algo a respeito disso, e ela disse que já tinha lido, mas que guardava isso num compartimento separado. E essa foi, na verdade, a chave que eu usei para destravar o que estava errado nela, que foi eventualmente consertado, mas isso é outro assunto. Mas eu dei a ela um livro, na verdade 2 livros, um livro chamado O Terror que Vem Durante a Noite, que é um livro sobre paralisias durante a noite e pesadelos, que eu pensei que era o que estava incomodando, mas não era o caso. E também dei a ela esse outro livro, Ordinary Man, que é um excelente livro, mas é terrível e sombrio, sobre um batalhão de polícia que foi deslocado para a Polônia. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram de meia idade, que enquanto crianças não foram vítimas da propaganda totalitária dos nazistas, eram rapazes burgueses da classe média, meio que como nós aqui. E então eles foram para a polícia da Polônia e lá eles teriam de fazer algumas coisas terríveis, mas o comandante disse a eles, meio que diretamente, se o policiamento durante a guerra tivesse sido muito difícil para eles, se eles se sentissem eticamente ou psicologicamente violados, então poderiam voltar para a Alemanha. E somente alguns quiseram voltar, em parte porque não queriam abandonar seus colegas, não quiseram abandoná-los para que eles não tivessem de fazer o serviço sujo. Mas mesmo sendo policiais normais, eles acabaram tendo de arrastar mulheres nuas durante a noite, grávidas, e dando tiros na cabeça delas. E foi nisso que resultou o treinamento deles. É bem interessante ler sobre o treinamento deles. E eles ficaram realmente doentes com o que eles aprenderam a fazer. Fisicamente doentes, vomitando, tremendo, traumatizados. Mas eles não pararam. E se você quiser saber o porquê, aí você vai ter que ler o livro. Então eu disse, leia esse livro. Mas não coloque as informações dentro de um compartimento separado. Leia como se você fosse um dos policiais que estivessem lá. Que é como você deveria ler história. Quando você lê sobre a Alemanha nazista, uau, eu sou Oskar Schindler. Eu salvei os judeus. Não, você não faria. Não salvaria, porque pessoas não fizeram. E a probabilidade de que você não fizesse também é alta. É só parar para pensar na situação. Então, você realmente vai colocar a sua família em risco para esconder um grupo de uma outra família no seu porão durante muitos anos, enquanto os nazistas estão circulando na rua, e se você for exposto, todos morrem. Você não vai fazer isso, né? Isso é bem improvável. E não é de se espantar, não é uma surpresa que você não faça isso. Mas você não vai querer ficar se iludindo, sabe, com o heroísmo fictício, sem saber realmente o que está acontecendo. Então eu disse a ela para ler o livro e entender que
Ela é o policial. E essa é a coisa a ser entendida. Bem, a ideia de que o Salvador é a pessoa que leva o pecado do mundo sobre si é exatamente essa. É exatamente a mesma ideia. É como a forma pela qual eles deixaram de ser nazistas serve para você saber que os nazistas eram você e para você decidir não fazer aquilo de novo. Mas você precisa saber, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas não querem fazer. Você precisa entender que você não só faria o que os guardas de Auschwitz fizeram, mas que também você poderia começar a gostar daquilo. Então você precisa decidir que não fará mais aquilo novamente. E essa não é uma coisa fácil a ser descoberta? Bom, e é sobre isso que eu falo nesse capítulo. Esse é um capítulo pesado, sabe? Bem pesado. E essa é só uma ponta do capítulo. Tem muito, muito mais nesse capítulo. E isso... Bom, esse é o capítulo 7.